Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Plenitude. E hoje o nosso 10º episódio, é isso, Reinaldo? Isso aí, 10º episódio. 10º episódio e com um assunto interessantíssimo que vai complementar, cada um vai complementando o outro, né? Falando hoje sobre crenças que sabotam a confiança, né? A autoconfiança. Vamos mergulhar nesse assunto hoje, é isso, Reinaldo? É isso aí, hoje nós vamos falar sobre crenças familiares, crenças sociais, crenças pessoais e essas crenças que muitas vezes nos limitam, e já vamos começar a aprender como substituir essas crenças por crenças que nos fortalecem. Muito bom, muito bom. E já vamos entrar na primeira pergunta e o primeiro assunto, crenças hereditárias, né? Como que isso interfere na autoconfiança? Como elas afetam essa confiança que cada indivíduo precisa ter em si mesmo? Essas crenças, Natan, são padrões, né, que eles são transmitidos inconscientemente, né? Então, é aquilo que a criança ela vai ouvindo desde pequena, principalmente dentro do lar, né? Não apenas ouvindo, mas vendo e os exemplos. Então, eu anotei algumas aqui, por exemplo, você nunca será nada. Ou nossa família é assim mesma. Então, eu cresci, por exemplo, na minha família ouvindo a respeito de pobreza, a respeito de que rico não vai para o céu. Eu falei até num dos últimos episódios ali que íamos falar de algumas crenças que envolvem a nossa fé, né? Então, dentro da nossa casa, às vezes, eu ouvia muito que rico não vai para o céu, que todo rico é ladrão. Então, isso criou na minha mente uma crença de que dinheiro é do diabo, né? Então não presta, não tem valor algum, e isso é uma crença limitante. Por quê? Porque a Bíblia não fala, né, que o dinheiro ele é ruim. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é diferente. Uma das crenças que a gente ouviu, eu principalmente dentro da minha casa, era aquela famosa de que é mais fácil um camelo passar pela fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, né? Isso aí é uma crença limitante sem tamanho e que muitos acreditam. Interpretam dessa maneira, até porque a agulha, você sabe que eram portas em Jerusalém, e o camelo passaria por aquela porta, mas ele tinha que chegar no horário para poder passar. Então, se ele não chegasse no horário, não passaria. Então, é difícil acontecer? Pode ser difícil, mas não é impossível. Ele pode chegar no horário. É a mesma coisa. Então, um rico pode ir para o céu? Pode. Se ele não for apegado, se ele não amar mais ao dinheiro do que a Jesus. Muito bom. Então, são crenças que... Essas crenças, a gente... Dentro de casa, aquilo que você ouviu dentro de casa. Um tempo atrás, eu fiz um trabalho de desenvolvimento pessoal com uma funcionária de uma empresa, e o projeto dela era se tornar uma empreendedora. Mas na cabeça dela, toda vez que ela pensava em se tornar empreendedora, ela vinha a frase "não posso". E no trabalho, na mentoria, eu descobri que essa frase ela veio porque ela ouvia desde pequena o pai dela dizer que ela não podia. Então, e quando ela fez um trabalho e o pai falou, eu sabia que você não podia. E ela foi na escola e essa crença foi validada porque a professora falou a mesma coisa. Então, toda vez que ela pensava em empreender, essa frase automaticamente vinha na mente dela: eu não posso. Isso não é para mim. Então, por exemplo, na minha casa, a gente ouvia, quando você pensava numa viagem, qualquer sonho, né? Eu quero um carro dessa forma. Não, isso não é para nós. Isso não é para nossa família, né? Isso não pertence a nós. Então, são crenças que dentro de casa foram sendo construídas. No caso dela, a gente precisou trabalhar isso para quebrar essa crença e substituir por uma crença fortalecedora. Vamos falar mais para frente como fazer isso. Nós encerramos falando sobre isso. Me lembro no final. Muito bom, pode deixar. Como que os padrões, Reinaldo, sociais, eles conseguem nos fazer duvidar de nós mesmos, né? Ou duvidar que nós somos capazes. Nós vemos no mundo hoje, numa geração que está mudando constantemente, né? E como é importante ter esse olhar diferente para esses padrões, né? Exatamente. Não vou explorar muito, pode falar. Esses padrões hoje, a gente fala muito... o mundo fala muito hoje em resultado.
né? E em tudo você tem que ter resultado. Mas eu preciso aprender a diferenciar resultado de fruto. Porque biblicamente eu não sou chamado para dar resultado, eu sou chamado para dar fruto. E muitas vezes situações acontecem na vida de pessoas que temem a Deus, porque Deus está chamando essas pessoas para dar fruto. E para que elas possam dar fruto, muitas vezes ele tem que cortar o resultado. Às vezes, Deus faz com que a gente pare de dar resultado para a gente voltar a dar fruto. Então, só para quem está nos acompanhando aqui entender. Resultado é aquilo que vem através de você. Fruto é aquilo que vem de você. Então, tudo que é gerado através de mim é resultado. Tudo que é gerado de mim é fruto. Muito bom. Então, por exemplo, ser um bom pai é resultado ou é fruto? Fruto. É fruto. Ser um bom esposo é resultado ou é fruto? Então, aquilo que eu conquisto, bens materiais, é resultado. Eu vou lá e faço e me esforço. Mas o fruto é o que Deus espera. Ele nos chamou desde o início. Cresçam e frutifiquem. Nós precisamos frutificar. Então, só que o padrão hoje é diferente. O padrão, ele exige resultado. Então, eu preciso entender qual é a minha crença em relação à vida, o que eu acredito da vida, o que norteia, qual é a minha fé. Eu tenho uma fé baseada nos padrões humanos ou eu tenho uma fé baseada nos padrões celestiais? Porque aí você vai cair na pressão. Você vai acabar, muitas vezes, se corrompendo. Por quê? Por causa do resultado. Muitas pessoas hoje perdem o melhor da sua vida, muitas vezes, porque estão correndo atrás do resultado, quando deveriam estar correndo atrás do fruto. Olha só, e quais são os sinais, Reinaldo, de que as crenças, elas estão assim, tão latentes, né, na vida de uma pessoa, a ponto de impedir ela de avançar na vida dela? Assim, como que nós podemos, como diz um amigo meu, um pastor inclusive, ele fala assim, a gente tem que ter uma sirene, né, de polícia, como se fosse uma ambulância na cabeça, né? Sim. Que quando a gente vê ali uma situação acontecendo, ela tem que fazer um barulho. E como a gente identificar esses barulhos, esses sinais, e identificar que isso está nos impedindo de avançar? Eu anotei alguns aqui para compartilhar, por exemplo, a autossabotagem, né? Quando a pessoa começa a se sabotar de forma inconsciente, às vezes quando tem um influencer que eu acompanho, porque ele fala muito de inteligência emocional, ele fala sobre pré-queda. É quando começa a acontecer algumas quebras. E de repente, você tem que. Isso é um sinal de alerta. Alguma coisa está. Peraí, alguma coisa está. Tá diferente. Tá diferente. Não deveria estar assim. Não deveria estar assim. Isso. Então, eu preciso dar uma olhada na minha vida. Procrastinação. Existe aquela natural de um dos perfis comportamentais, por exemplo, mas quando essa procrastinação começa a ser muita, de repente eu começo a deixar muitas coisas importantes para depois, é outro sinal de alerta. Um medo excessivo. Não, não vai dar, e se der errado, aquela preocupação que sai do natural. Tem pessoas que hoje são extremamente preocupadas com medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu tenho uma confiança de que as coisas vão dar certo, eu creio de que todas as coisas cooperam para o bem. Agora, quando há um medo excessivo, é um sinal de alerta. Então tem alguma coisa pessoal aí que precisa ser resolvida. Outra, o perfeccionismo. Quando eu quero que tudo seja perfeito, eu, no meu caso, sofro um pouco às vezes com isso, e eu percebo que quando o nível de ansiedade sobe, parece que o nível de cobrança aumenta. Então, opa, peraí, tá acontecendo aí. Tem que me acalmar. Numa conversa com a minha esposa, ela falou, viu, você não tá ansioso, não? Aquela pergunta bem sutil, né? Que, como diz o Thiago Brunet, a voz da tua esposa é a voz do Espírito Santo. Então, fica esperto. E é justamente isso. E isso tudo que eu falei aqui na tela vem muitas vezes de uma comparação e a falta de valorização.
né? Porque às vezes eu começo a comparar demais a minha vida com a vida dos outros e eu começo a me desvalorizar e supervalorizar o outro. Olho pro resultado do outro e acho que é possível fazer o mesmo, né? Exatamente. E a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo. Tem o seu processo. Né? Então, cada um tem uma história. Os meus dias foram todos escritos e contados pelo Senhor. Então, eu preciso respeitar, né, o processo, entender que existe um tempo para cada coisa e que se eu confio realmente em Deus, eu preciso entender que Deus não vai me dar nada antes de eu estar preparado para receber aquilo. É como, por exemplo, o teu filho vir pedir para você hoje, eu quero um carro, pai. Ele está preparado para receber um carro? Não. Então, o meu filho, por exemplo, tem 15 anos, pai, me dá uma moto. Eu vou dar uma moto para ele? Ele não está preparado para isso. Então, os nossos filhos, nós como pais sabemos, né, o que é melhor para os nossos filhos. É a mesma coisa o Pai Celestial. Muito bom. Então, eu não posso comparar a minha vida. Eu preciso, quando eu começo essa comparação, eu preciso olhar, opa, peraí, tem alguma coisa que tá fora do normal. Que tá fora do normal. Preciso cuidar disso. Qual que é o processo para iniciar essa desconstrução dessas crenças, Reinaldo? A primeira coisa, Natan, eu preciso identificar o que são crenças limitantes. Então, tem várias crenças limitantes. Até nos treinamentos, quando ministro, eu levo uma lista ali, um slide com várias crenças limitantes ali e coloco. Hoje, se você pesquisar, dá um Google ali, hoje você procurar crenças limitantes. O básico do básico. O básico do básico. Procurar ali crenças limitantes. Você vai ver diversas crenças. Nós falamos aqui, por exemplo, de crenças familiares. No meu livro eu coloco uma lista também de algumas, crenças familiares, crenças sociais, por exemplo. O mundo é perigoso, os ricos são mais felizes, pau que nasce torto morre torto. Que são crenças sociais, crenças pessoais. Então, por exemplo, não vou conseguir dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro pra nada, eu não tenho tempo pra nada, eu não sou bom o suficiente, eu não sei tudo o que preciso, eu não consigo aprender, sou muito velho, sou muito novo, sem trabalho duro não se consegue dinheiro. Outra crença aqui que é bom de comentar, dinheiro não dá em árvore. Eu ouvia muito isso, dinheiro não dá em árvore, mas quando primeiro você identificar que são crenças limitantes e depois você entender de onde vieram essas crenças. De onde vieram essas crenças? E a partir daí, eu quero continuar acreditando nisso, porque quando eu tenho conhecimento, eu percebo que isso era apenas algo que me limitava. O exemplo do dinheiro não dá em árvore. Depois que você cresce e você aprende um pouquinho, você sabe que o dinheiro dá em árvore, porque ele vem, o papel ele vem da árvore. Vem da árvore, é verdade. Não dá pra tirar leite de pedra. Então são tudo crenças limitantes. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que estão travadas na vida porque elas ainda acreditam nessas crenças. Então, crenças sociais, por exemplo, nenhum homem presta. Quantas mulheres estão travadas, na vida, encalhadas, vamos dizer assim, porque continuam acreditando nisso. Nenhum homem presta? Não é assim. Tem alguns que realmente não prestam porque fizeram mal, às vezes, para esta pessoa, mas tem muitos homens de caráter íntegros, e que estão procurando, esperando muitas vezes uma mulher abençoada de Deus para a união. Então, são crenças que muitas vezes estão limitando a vida da pessoa. Então, se eu acredito que, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, inconscientemente, e eu continuo reafirmando isso no meu dia a dia, eu vou sempre estar fugindo daquilo que pode muitas vezes trazer a minha prosperidade. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro deixa muita gente triste. Preocupada, doente muitas vezes. Então eu preciso entender que o dinheiro, biblicamente, ele é para ser uma bênção na nossa vida, contanto que ele não me domine. Eu tenho domínio sobre ele. Então, quando eu aprendo a ter o domínio sobre todas as coisas, como foi orientado por Deus para o ser humano, porque o que a Bíblia fala, tem dois textos que são claros a respeito disso. Assume isso, né? Assume que eu deixo anotado até na página 42 do meu livro. Primeiro, diz: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu adorar em espírito é de forma sobrenatural. Eu adorar em verdade é de forma natural.
Então, através das minhas atitudes, das minhas escolhas, da minha confiança, eu vou adorar a Deus. E o segundo texto é o Salmo 115:16, que fala: os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. O que significa isso? Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Então, eu preciso entender que tem coisas que, se eu não for fazer, não vai acontecer na minha vida. Depende dessa confiança natural para eu ir lá e fazer o que eu preciso fazer. O sobrenatural pertence a Deus, mas o natural nós precisamos fazer. Muito bom, muito bom. Reinaldo, próximo episódio, o que vai rolar? Qual que é o assunto? O que você já pode aí dando um spoiler para nós do que vai acontecer no episódio 11º? Já terminei lendo, os versículos aqui, porque no próximo nós vamos falar justamente sobre confiança sobrenatural. Bom. Até aqui falamos sobre confiança natural e agora nós vamos falar sobre fé, que é a confiança sobrenatural. Muito bom. Então você que está acompanhando aí, não esquece, tem mais um episódio aí importantíssimo para complementar esse que você assistiu hoje. Não esquece também dos nossos 3 Cs, Curta esse vídeo, comenta nele aqui embaixo, deixa teu comentário, o que esse vídeo, o que esse episódio de hoje falou no teu coração de uma forma especial e compartilha para mais pessoas. Pega aí, faz uma lista de todos os contatos das pessoas que você ama e compartilha esse episódio de hoje para que essas pessoas também sejam alcançadas através de todos esses ensinamentos. É isso, Reinaldo? É isso aí, até o próximo episódio. Deus abençoe e creia, porque você é importante, especial e merece o melhor dessa terra. Muito bom. Valeu, gente. Abraço, até mais.